isso é o que me levou para a cirurgia plástica. Ver a felicidade dos pacientes foi uma coisa que me encantou. Então, meu trabalho é fazer meu paciente ficar feliz. Se eu vejo que minha cirurgia não vai conseguir aquilo, eu falo, desculpa, mas o que você quer eu não consigo. Descendências árabes, tanto das descendências israelitas, tem realmente uma genética que tem um nariz maior mesmo. E ambos operam com muita frequência. A colônia libanesa, aqui em São Paulo, as meninas com 15 anos já estão fazendo cirurgia de nariz. A gente tem muito controle da técnica, tá? Eu tenho muito controle do que está acontecendo ali na hora da cirurgia, mas eu não controlo a cicatrização. Né? Então, assim, eu vou fazer uma cicatriz maravilhosa de um lado, do outro, quando eu vou fazer uma cirurgia de seio ou de abdômen. Por que às vezes um pedacinho da cicatriz dá um queloide e o resto não dá? Sabe? Não é porque eu dei um ponto diferente, é porque do corpo do paciente. Assim, quando o paciente é muito alérgico, como eu te falei, eu até peço uma avaliação de um otorrino. Mas não é nada assim que atrapalhe a minha parte cirúrgica. Pode dificultar o paciente a ter uma respiração, mas não é a cirurgia vai causar aquilo que ela já tinha normalmente. Então, quando eu vou examinar o nariz, eu sempre vejo o septo. Se eu vejo que tem um desvio, eu gosto de encaminhar para o otorrino. Porque o melhor momento de fazer é junto. Esse do já que você falou é muito comum. Às vezes o paciente tem um desvio de septo e sempre pensou em operar o nariz. Aí quando vai no otorrino, achou o desvio de septo, oba, que bom, agora eu vou... Tem aquele que dá desculpa. Não, desvio de septo. Aí volta com o nariz diferente depois. Exatamente. Não, sei, eu aproveitei e dei uma raspadinha. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui de Os Nagli, o Encontro de Gerações. Eu sou Duda Nagli, ator. Eu sou Leda Nagli. Jornalista. E hoje temos aqui o cirurgião plástico Rodrigo Mangaravich, que é especialista em nariz. Sorte que eu não precisei de seu trabalho agora, depois da luta. Eu tô um pouco amassado ainda depois da minha aventura no boxe. Você é especialista em cirurgia no nariz, na face, também em outras áreas, né? Sim. E vocês já se conhecem há muitos anos, né? Sim, desde São Conrado. São Conrado para o mundo. Quase 20 anos, Leda. Faz muito tempo, incrível, né? O tempo voa mesmo. Quando a gente fala que você é especialista em nariz, sempre foi uma marca sua, né? Sim, eu sempre fui assim, encantado pela cirurgia de nariz, né? Foi que eu tive mais contato no início da minha formação como cirurgião plástico. E devido à qualidade, da delicadeza, da estrutura do nariz, foi uma coisa que eu me encantei no início da minha formação e me dediquei muito a isso. E como o nariz está muito ligado à face, é uma coisa que eu sempre fiz muito, a cirurgia de face e cirurgia de nariz. É um conjunto da obra. Exatamente. Agora, o nariz tem uma especificidade, assim, por isso que é mais delicado? Sim, na verdade, as estruturas do nariz são muito delicadas, tá? E são únicas. Cada cartilagem tem um formato e existem várias variações anatômicas. Cada cartilagem alar, por exemplo, que é a principal cartilagem da ponta, de cada pessoa vai ser de um jeito. Então, não é uniforme. Então, essas variações que tornam a cirurgia tão difícil, tão elaborada. As estruturas do nariz são muito delicadas. O Duda estava falando, por pouco não quebrou o nariz. Então, ela tem articulação entre as cartilagens e o osso. As pessoas se assustam muito quando vai falar e mexer em osso. Mas o desafio da cirurgia do nariz é a articulação das cartilagens, a remodelação das cartilagens. E a cartilagem não tem sangue, né? Demora um tempão para ela se... porque eu lembro de ouvir isso quando tem algum desgaste articular ou na cartilagem de forma geral. O pessoal fala isso, se a cartilagem para regenerar demora muito tempo porque ela não é vascularizada. Não é vascularizada. Mas isso pra gente, Duda, é uma coisa positiva. Porque quando a gente precisa reconstruir o nariz, a gente precisa remodelar as cartilagens, a gente tira a cartilagem, às vezes, do septo, da orelha, da costela, e a gente consegue reestruturar, remodelar o nariz com essas cartilagens. Dá para fazer um enxerto? São enxertos, exatamente. E como elas são Mas no que caso que faz enxerto? Leda, hoje, acho que 100% dos meus narizes eu faço enxertos. É mesmo? Porque o que acontece? A cartilagem tem um formato muito peculiar. Como eu te falei, cada paciente tem de um jeito. Então, tem pessoas que têm a cartilagem muito frágeis. Aí tem o nariz sem estrutura. Tem pessoas que têm uma cartilagem muito grossa, muito espessa. Tá aquele nariz mais bulboso. Então, dependendo do caso,
a gente vai ter que ou estruturar, colocar cartilagem forte por baixo dessa, e quando a gente diminui muito, a gente tem que colocar uma cartilagem firme também, para a cartilagem que está grosseira não perder força. E esse enxerto, que é grande... É o pulo do gato. Pulo do gato. O ponto positivo é isso, o enxerto, ele pega com muita facilidade por causa da falta de vascularização. Ele não precisa muita vascularização para ele pegar. Diferente de um tecido muscular, um tecido... Quando você vai fazer um enxerto, um transplante, você precisa de vascularização para pegar. A cartilagem não, ela pega muito fácil. E não tem perigo de ter rejeição? Porque quando faz um transplante tem toda essa tensão, né? Se o corpo vai aceitar, assimilar ou não. Mas no caso é do próprio paciente. É a sua própria cartilagem. A gente vai tirar de um lugar e colocar em outro. Para você ter uma ideia, a gente tira a cartilagem da costela. Às vezes a gente faz uma reconstrução nasal, o paciente já operou 2, 3, 4 vezes o nariz. Chega a casos assim terríveis. A gente vai reconstruir esse nariz. A gente tira uma cartilagem da costela, molda ela no formato que a gente precisa estruturar o nariz. E aí, abre o nariz, molda e ela fica lá. Pega direitinho. Essa cartilagem, por mais que esse nariz já tenha sofrido várias cirurgias, ou até mesmo traumas, acidentes, essa cartilagem pega e funciona muito bem. O resultado é muito previsível. Eu queria separar um pouquinho, assim, primeiro a estética, a cirurgia estética, né? A pessoa que tem o narigão, né? Porque uma vez eu fui ao Líbano e fiquei muito impressionada com as mulheres libanesas, todas operaram o nariz. E todas têm o nariz igual, então não combina muito, porque você olha para uma pessoa, não é todo nariz, não é todo mundo que pode ter o nariz arrebitadinho, pequenininho. Não é? Não. Tem que desenhar, é uma escultura, né? Você faz, é um escultor também, né? Na verdade, tem que ter uma harmonia. E eu achei uma coisa meio assim, em série. Sim. Sabe? Entendo perfeitamente. E vejo as mulheres árabes, eu sou filha de árabe, eu conheço, né, muita gente com narigão mesmo. Os judeus também têm, né? O nariz bastante grande, mas eu nunca fui a Israel, então não sei como é. Você já foi várias vezes, deve saber. Então, os descendentes árabes, tanto das descendências israelitas, tem realmente uma genética que tem um nariz maior mesmo. E ambos operam com muita frequência. A colônia libanesa, aqui em São Paulo, as meninas com 15 anos já estão fazendo cirurgia de nariz. Porque é o grande ponto, né? A pessoa fica nervosa desde pequena por causa do nariz. Mas então, Lida, essa cirurgia de deixar todo mundo com o nariz igual nunca foi o que eu preconizo, né? Na minha primeira consulta, o paciente chega lá, a primeira coisa que eu pergunto é o que está te incomodando? É o nariz. Mas o que do nariz? Eu também não acho que o nariz bonito é aquele nariz pequeno, arrebitado, fino demais. O nariz bonito tem que ter detalhes que deixam ele bonito. Às vezes o nariz pode ser um pouco mais longo e bonito. Ele pode ser um pouco mais, até com um ossinho, e vai ficar bonito. Não é um osso baixo, um dorso baixo que vai deixar o nariz bonito. É um equilíbrio. Eu tenho uma coisa muito bem compactuada na minha mente, que são as estruturas estéticas do nariz. Ponta, dorso, parede lateral e asa. São 4 pontos do nariz que eles, se estiverem em harmonia, o nariz vai ficar bonito, independente do tamanho do nariz. Aí, de acordo com o gosto de cada paciente, aí eu vou mudar. Eu quero o nariz um pouquinho mais fino. Vamos deixar ele um pouquinho mais fino. Eu quero um pouquinho mais arrebitado. Eu quero deixar um pouco mais natural. Vamos deixar mais natural, porém com essas unidades estéticas mais bem definidas. Esse tipo de nariz que você falava, talvez seja uma técnica um pouco mais antiga. O que acontece? Antigamente, a cirurgia de nariz era só redutora. Tá? Tirava o osso, tirava a cartilagem da ponta, levantava o nariz e era como se fosse uma receita de bolo. Hoje não, hoje nós temos muitos recursos técnicos. Tanto que tem paciente que tem nariz até pequeno. Se você for pensar o oposto, o nariz oriental, ele é achatado, ele é muito pequeno. Nem por isso ele é bonito. Então o que a gente faz? A gente aumenta. Aumenta o nariz? Aumenta o nariz. Você sabia que o oriental não usa óculos? É difícil, porque não tem esse dorso. Então, o que acontece? Lá tem até uns óculos que já vêm com molde para o dorso, que não fica. Então, a cirurgia estética não é só essa redução, que quem tem o nariz grande vai diminuir. É para remodelar. A cirurgia estética de nariz atual é remodelar, muito mais remodelar do que reduzir.
Então, dependendo do gosto do paciente, é claro que na hora da consulta eu posso fazer alguma sugestão também, se o paciente pede a minha opinião, mas eu deixo o paciente bem à vontade. Mas você chega a mostrar imagens, simular? Eu gosto que o paciente me traga foto de nariz que acha bonito. É uma coisa que no início eu tinha resistência, mas hoje em dia me ajudou muito. Isso é uma história que me ajudou muito. Há uns 15 anos atrás, eu fazia muita prótese de mama, né? Na época que todo mundo colocava prótese de mama. Todo mundo colocava. Aí a paciente... Só mudar um pouquinho o assunto do nariz, só para você entender esse contexto. A paciente chegava para mim, eu quero uma prótese de 250, porque a minha amiga colocou 250, ficou lindo. Só que o corpo de uma é diferente da outra. Às vezes 250 numa paciente pequena, magrinha, vai ficar uma prótese grande. Numa mulher mais alta, com tórax mais largo, vai ficar pequena. E ela chegava com o número. E às vezes eu falava, olha, essa prótese em você não vai ficar legal, vai ficar pequeno pro seu corpo. Não, mas eu quero essa, porque a paciente vinha com o número. E a cirurgia plástica é muito mais do que o número, é você perceber o que o paciente quer. Então, aí eu comecei a pedir ao paciente para trazer foto de seio que achava bonito. Nunca mais tive problema com tamanho de peito. Porque eu olhava para o paciente e falava, pro seu ficar assim, você quer 250. Mas pro seu ficar como essa moça que você está me mostrando, tem que ser 300, tem que ser 350. Às vezes a paciente chegava para mim e falava, eu não quero peito grande. Eu não quero peito grande. Quando trazia uma foto, era um peito enorme. Mas eu entendo que para mim, para ela, não era grande. Não parecia grande naquela foto, naquela pessoa. Exatamente, Duda. E para mim, eu como cirurgião plástico, eu quero deixar meu paciente feliz. Sabe? Se ela está feliz com um peito enorme, e eu penso assim, poxa, ficou grande demais. Eu não estou achando bonito, mas ela está. Meu trabalho está concluído. O trabalho nosso é deixar as realizações dos nossos pacientes, deixar os pacientes felizes. Quando eles chegam para a gente, ele tem um desejo, né? E aí, depois que funcionou essa parte da prótese, eu comecei a fazer a mesma coisa com o nariz. Eu comecei a pedir ao paciente para trazer fotos de nariz que achava bonito. E os gostos são muito variáveis. É impressionante. Cada pessoa acha o nariz bonito. Gosto não se discute, né? Exatamente, o gosto não se discute. Então, não adianta eu fazer o nariz que eu ache bonito. Isso me ajuda a entender o gosto da paciente. Eu não prometo que o nariz dela vai ficar igualzinho aquele nariz da foto. Mas eu consigo entender se ela quer um dorso mais escavadinho, se ela quer uma ponta mais fininha, uma ponta mais arrebitada, ou um resultado mais natural. Então, a partir disso, dessa coisa de trazer foto, eu acho muito interessante, me ajuda muito, pelo menos. Claro. E hoje em dia tem muito recurso, por exemplo, sei lá, você vai fazer um projeto de arquitetura, e eles já pegam, já fazem ali em 3D, tudo em computação gráfica bonitinho, você consegue colocar o sofá, tirar a mesa, botar... eu não consegui hoje, me explicar, mas era isso que eu queria dizer. Se tinha uma simulação... A exemplo do que hoje tem na viralizou, né? Com inteligência artificial, você pega uma foto, uma pessoa, e aí a foto toma um socão e a cara inteira balança e volta. Mas é só uma foto, a inteligência artificial calcula toda a ossatura do rosto. A deformidade. Né? Toda a deformidade. Faz, e dá para fazer, ficar mais jovem, ficar mais idoso, né? Com inteligência artificial, com esses novos filtros, maquiado, sem maquiagem. Eu já vi algumas dessas que fazem o envelhecimento do rosto, como vai passar de acordo com os anos, né? A simulação em si, o paciente chega para mim e fala, faz uma simulação para ver como vai ficar o nariz no meu rosto. Isso eu não faço. Já tem alguns médicos que até fazem, sabe, Leda? Mas não é uma coisa que eu tenho muito domínio com essa parte de computador. Talvez com a inteligência artificial facilite um pouco isso. Mas eu acho que também você cria uma expectativa diferente para o paciente, tá? Porque uma coisa é você fazer no computador o nariz. Outra coisa é você garantir que o seu resultado vai ser aquele ali. E a cirurgia de nariz, de face, de corpo, qualquer cirurgia plástica que seja, a gente tem muito controle da técnica, tá? Eu tenho muito controle do que está acontecendo ali na hora da cirurgia, mas eu não controlo a cicatrização. Né? Então, assim, eu vou fazer uma cicatriz maravilhosa de um lado, do outro, quando eu vou fazer uma cirurgia de seio ou de abdômen. Por que às vezes um pedacinho da cicatriz dá um queloide e o resto não dá? Sabe? Não é porque eu dei um ponto diferente, é porque do corpo do paciente. Sabe? Então, essa coisa de prometer resultado, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, na simulação, eu fico um pouco preocupado com isso. O paciente se vê de um jeito e às vezes... depois você não vai conseguir... pode não replicar conseguir. Exatamente. Talvez até fique bem próximo do que ela queria. Então, por isso, eu prefiro entender o gosto do paciente. Entender como ela gostaria do nariz. Entender como ela gostaria de um ganho do pescoço, do rosto, nos olhos, de um tamanho de seio. Não
prometeu uma foto que ela viu, ela com o nariz diferente. E hoje em dia, com esses novos recursos, por exemplo, preenchimento, essa coisa de harmonização facial, isso aí ajuda mais ou atrapalha? Porque tem outros recursos que também podem complementar, podem apoiar a cirurgia em si, né? Ou atrapalhar também, né? Então, mas podem adiar a cirurgia. Então, tem bons recursos. Um preenchimento bem feito, com moderação, um botox, são procedimentos cirúrgicos que ajudam muito, como a Leda falou, a adiar uma cirurgia. Um peeling, hoje em dia tem muitas tecnologias para tratamento de rosto e de corpo também que funcionam muito bem. Isso ajuda no ponto certo. Assim, no ponto certo, como posso dizer, na medida certa. Em medicina, a gente não pode nunca ser muito extremo. Eu acho que o que acontece é isso. O preenchimento é ótimo para quem está começando a ter umas ruguinhas, quer dar um pouquinho mais de tônus no lábio, tirar uma depressãozinha do rosto, ajuda muito. O problema é quando começa a usar de forma indiscriminada, que é o que a gente tem visto muito hoje, e inclusive até profissionais não médicos fazendo muito. Então, é uma coisa que eu gosto sempre de alertar, porque chega no consultório muitos pacientes com os problemas devido a isso. As consequências dessas loucuras. E aí sobra para você, né? Porque a pessoa vem com uma expectativa de você resolver solucionar todos aqueles problemas que foram... Exatamente. A gente vai te entregar agora uma caixa... Te dar um presente aqui da Dr. Suplementos, que é uma empresa que nos patrocina, os suplementos que nós usamos. Que maravilha. E que a gente quer te presentear com eles. Posso abrir? Pode, por favor. Tem magnésio, tem o quê? Glutamina, que pode, aliás, ser útil na cicatrização, talvez. Interessante. O cúrcuma. Glutamina. Obrigado. São suplementos... E, aliás, o link do site está aqui na descrição, está aqui no QR Code na tela também. Você pode ter mais da Doctors First, marca de suplemento. E também mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Duda5. Tem 2 cupons. Você pode escolher qual dos 2 você quer usar. Mas ambos dão desconto e é bom usar para você pagar menos. Além das promoções do próprio site. Né? Mas voltando aqui para a cirurgia, eu fiquei muito impressionado quando você disse que... quando você falou da mama, eu me lembrei que nessa fase que todo mundo colocava mama, depois todo mundo resolveu tirar a mama. Ainda está nessa fase. Nessa fase, né? Porque bota e tira e não sei o quê. Em relação ao nariz, quando você disse que há pessoas que operaram várias vezes, porque não gosta da primeira e opera na segunda, não gosta da segunda, e fica nessa busca incessante? Não, eu acho que é mais porque a cirurgia de nariz melhorou muito a qualidade dos resultados nos últimos, digamos que, 10, 15 anos. Há 30 anos atrás, tinham poucos cirurgiões plásticos que gostavam de fazer nariz e faziam com técnica. Então, é uma cirurgia que tinha uma procura, o cirurgião até fazia, só que o ensino da rinoplastia era muito restrito. Então, hoje em dia, não. Principalmente nos últimos 10 anos, hoje em dia, eu te dou 10, 20 nomes de cirurgiões plásticos que fazem bem rinoplastia. Quando eu comecei, não tinha, era um ou outro. Sabe? Então, a paciente fazia com um, não dava certo. Fazia com o outro, também não dava certo. Fazia com o outro, não dava certo. Aí chegava, tentava melhorar e não conseguia o resultado satisfatório. E isso não é bom, né? Fazer várias vezes a mesma Não, plástica. vai ficando cada vez mais difícil, né? Mais pra gente que vai ter que reconstruir. Mas dá para solucionar? Tipo, digamos que a pessoa fez 2 cirurgias e fez uma, não gostou, fez outra, piorou, aí chega com esse problema. Com essa bomba. Sim, eu ia falar com essa bomba, mas depois eu falei, não, vamos suavizar aqui. Mas é isso mesmo. Não, mas é uma bomba. É uma isso, bomba, né? claro. Primeiro, é claro que o resultado nunca vai ser igual ao nariz que eu nunca mexi. Porque já tem processo cicatricial, já tem cartilagem que foi ressecada, muitas vezes já tem um enxerto que foi colocado que não está adequado. Então, a gente tem que abrir e ver quais são os problemas e resolver. Só que, às vezes, tem retração de pele, tem retração interna de mucosa. Então, tem limitações. Quanto mais operado já foi o nariz, mais limitações a gente tem de entregar um resultado tão bonito quanto seria um nariz que operou uma vez. Nariz virgem. Virgem, exatamente.
Porque aí eu conheço a anatomia. Por mais que ela tenha as variações, eu sei que a cartilagem alar vai estar aqui, eu sei que a cartilagem lateral vai estar aqui, e eu vou tratar as variações anatômicas que ela tem. Um nariz que já foi todo deformado, às vezes eu demoro a acessar, demoro a achar as cartilagens. Porque você tem que muita abrir fibrose. E ver, né, a arquitetura. Duda, e nariz, que foi feita, né? 1 milímetro. Você tem que recriar uma arquitetura. E a pele já está retraída, eu não consigo expandir tão bem a pele. Então, e a estrutura é muito delicada. A gente tem que entrar com materiais muito delicados para ir milímetro por milímetro soltando, entender o que aconteceu para reconstruir. É mais difícil, sem dúvida. Como você falou, é uma bomba, sabe? Então, tem que ser com cirurgiões que gostam, que são especializados em rinoplastias e têm prática com isso. Cirurgia de nariz, eu falo para meus pacientes, não é para você operar com um cirurgião que faz um nariz, tipo, um mês, de vez em quando. É um cirurgião que faz isso toda semana. Todo dia. E sabe? Como é que é para ganhar prática? Você faz artesanato, você mexe com argila? Como é que tem um treinamento fora do corpo humano também, paralelo, para te dar horas de voo? Ou não adianta? Você pode treinar bastante, fazer várias, sei lá, fazer aeromodelismo, argila, arte plástica, Lego, e chega na hora não adianta, é só na prática mesmo. Então, eu acho que quem vai para essa área é o que já gosta. Eu, quando criança, sempre gostava de detalhes, né? Fazer coisinhas de detalhes. Não é que eu praticava, porque eu não sabia que eu ia fazer cirurgia de nariz, né? Mas eu já tinha gosto por essas coisinhas minuciosas, de detalhes. Você já era do tipo que montava o carrinho, desmontava o carrinho para ver como é que era. Desmontava e montava, e ainda sobrava peça, falava, dá para fazer mais umas coisinhas aqui. Sempre fui assim, sabe? Então, eu acho que é mais por essa linha. Mas vamos lá, o residente que está querendo se especializar em rinoplastia, a primeira coisa que ele tem que fazer é acompanhar um cirurgião que tem a prática. Porque você tem que, medicina é assim, você tem que ver, encontrar em cirurgia, ficar acompanhando, vendo detalhe, observar. Aí você vai surgir um paciente para você operar o nariz. Aí você já viu 100, você vai falar, sei fazer. Mas na hora que você coloca a mão, é outra coisa. Aí você vai fazer, tenso, normalmente é bom você ter um auxiliar que tenha prática, sabe? Eu já ajudei muitos meus auxiliares. Porque eles me auxiliam, quando eles precisavam, eu ia e ajudava nos primeiros narizes dele. Sabe? Aí eu ajudava para ir pegando o jeito. Depois de um tempo, você vai se soltando mais, né? Eu sempre falo, você tem que começar também pelos narizes mais fáceis, os narizes primários. Não vai pegar um que já foi operado 3, 4 vezes para ser a primeira cirurgia dele, né? Então, e aí você vai pegando prática, né? Em cirurgia, assim, você auxilia 100, aí você vai fazer o seu, quando você vai fazer, você vai, poxa, não sei nada. Como é que ele faz isso aqui que eu não estou conseguindo fazer? Aí tem que ter um professor do lado para te ensinar. Aí ele te ensinou, não, você está pegando aqui o dedo diferente. Se você pegar de um ângulo, é de um jeito. Se você virar 1 milímetro para o lado, muda completamente. Então, você tem que pegar uma pessoa que esteja disposta a te ensinar. E aí, conforme você vai fazendo, vai tendo a curva de aprendizado, né? Que de nariz é bem longa. A pessoa tem que estar realmente disposta a fazer. Porque não é uma cirurgia que tem... Hoje em dia tem mais procura. Eu me lembro, há 20 anos atrás, é aquela história que eu te falei, pouca gente ensinava nariz. E eu era um dos mais, assim, defensores. Eu trabalhei muitos anos na Santa Casa do Rio de Janeiro, dando aula de cirurgia de nariz, ensinando para o nariz. Porque eu sempre falei isso. Há 20 anos atrás, não tinha muita gente que operava nariz aqui no Brasil. Muitos cirurgiões e poucos pacientes. A cirurgia de nariz tinha que ser como uma prótese de mama. Que muitos fazem bem. Que aí, assim, é uma cirurgia que muitos mais pessoas vão fazer. Até hoje, as pessoas têm medo de nariz, porque chegam a falar, nariz nunca dá certo de primeira vez. Você viu a fulana que está com o nariz operado, como está feio? Porque um resultado feio, um resultado mal feito, literalmente está na cara. A pessoa vê do rosto, né? Quantos narizes bem feitos, né? e quantos narizes bem feitos que tem por aí, e você não diz que está operado. Realmente. Então é uma cirurgia que é ingrata. Se ficou bom, ninguém percebe que você fez. E se ficou ruim, todo mundo vai. Exatamente. Porque você fez uma cirurgia, uma lipoaspiração, e tá lá com a fibrose, tá com um pouquinho de gordura que sobrou, quando o paciente chegar em casa e tirar a roupa, vai ver. Mas o nariz não, o tempo todo. Mas todo mundo vê. E todo mundo vê. Então, por isso que é muito comum as pessoas falarem, nariz, você vê quando tá mal operado, você vê quando tá operado. Ou seja, você vê aquele mau resultado. Mas os que você vê aí, tanta gente tem nariz operado e não diz que está operado, que está com um resultado bonito. Então, hoje em dia, houve um aumento muito grande, um aumento da procura pela rinoplastia, por causa que os resultados estão
melhores. Hoje tem mais cirurgiões fazendo bem. Porque tudo evoluiu muito, né? Tudo evoluiu muito, principalmente esse ensino da rinoplastia, que hoje em dia tem muitas pessoas fazendo essa parte de ensino também. O professor Pitangui foi um dos que começou a fazer a rinoplastia? Sim, desde o início, ele sempre fazia muita rinoplastia, assim, mas ele fazia a técnica mais redutora, mas ele era um gênio da cirurgia plástica, então ele sempre era conservador. Ele não fazia aqueles narizes de redução da técnica antiga de Joseph, que era um cirurgião alemão que fazia muita rinoplastia, que era a técnica de redução. O Pitangui fazia uma coisa mais conservadora, não fazia tão redutora como se fazia aqueles narizes super artificiais, né? Que ficam visivelmente... Sim. Né? Você olha para a pessoa e fala, nossa, ela operou o nariz. E não combina muito com o rosto. Não combina também, com o né? rosto, tem nada a ver com o rosto. Às vezes quando eu era com o rosto pequeno, grande, tinha aquela clássica do Michael Jackson, né? O nariz ficou igual ao do Michael Jackson. Né? Que ficou pequenininho e arrebitadinho, né? E foi cada cirurgia que ele fazia ficava mais menor e mais arrebitado e mais fininho, né? E provavelmente, né, das primeiras cirurgias, ele não deve ter feito com um cirurgião ruim, né? Sim. Ele deve ter procurado bons cirurgiões, só que ele queria mais e mais. Eu canso de negar a cirurgia. Às vezes o paciente está no consultório, eu começo a ver que o problema não é a cirurgia, o paciente quer coisas além do que a gente conversa, vai na primeira consulta, peço para voltar depois para esclarecer mais dúvidas, vai à segunda, eu vejo que nem a paciente às vezes sabe o que quer. Às vezes a gente tem que chegar e falar, olha, o que você quer eu não consigo, o que você quer eu não vou conseguir te entregar de resultado. Porque às vezes esse paciente vai estar muito mais trabalho no pós. Olho, não é isso. Não é exatamente. É outra coisa. Exatamente. É a cabeça. Exatamente. Aí você arruma um problema para você e um maior para o paciente. Porque não é só o procedimento cirúrgico que vai feito. E como eu falei aqui mais cedo, o importante para mim é ver meu paciente feliz. Sim. Sabe? Isso é o que me levou para a cirurgia plástica. Ver a felicidade dos pacientes foi uma coisa que me encantou. Então, meu trabalho é fazer meu paciente ficar feliz. Se eu vejo que minha cirurgia não vai conseguir aquilo, eu falo, desculpa, mas o que você quer eu não consigo, não tenho recurso técnico, eu dou um jeito de falar que não tem como operar. Quando a pessoa chega, o Carlos Fernando Gomes de Almeida, que você conhece certamente, ele diz que já aconteceu com ele, de dizer, a senhora vai ao salão, pinte o cabelo, corte, faça alguma coisa no salão, depois volte aqui, porque ele falou, essa mulher não quer uma plástica, ela quer outra coisa, eu não sei o que ela quer, nem ela sabe. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Nem a pessoa às vezes sabe. Mas a gente tem que ser muito delicado para falar que não dá para operar o paciente, porque às vezes a pessoa não lida bem com essa rejeição, entre aspas. Uma recusa. Uma recusa de poxa, eu estou procurando um cirurgião e ele não quer me operar? Não é que não queira. Às vezes tem que saber falar que o que ela quer a gente não consegue, né? Não, sem falar que a humanidade nunca foi tão fotografada, gravada, filmada quanto hoje. Então, todo mundo hoje tem horas e horas de vídeo, faz a videoconferência, fica se vendo ali naquela telinha. E o controle da luz, as pessoas não têm muito domínio sobre... Porque foto quer dizer luz, né? Então, quem tem o bom domínio da luz, sabe tirar uma boa fotografia, um registro da luz. Só que as pessoas não têm tanta formação nessa parte, assim. Eu trabalho com isso, então eu tenho uma formação acima da média, digamos assim, né? E aí, por isso que eu vejo. E a própria câmera do celular, por exemplo, a gente fala, foto sem filtro. Não. Ela já foi... Todos aqueles dados foram digitalmente processados. Tanto que você faz a atualização do seu iOS, do iPhone, por exemplo, a imagem fica melhor do que... A mesma câmera, mesma luz, mas a foto fica melhor, porque o iOS evoluiu, a câmera também, o software ali. Então, as pessoas ficam muito perdidas nisso. Você não vê uma confusão também em geração às tecnologias? Tudo, eu vou te falar, um boom de cirurgia de nariz em adolescentes foi logo no pós-pandemia. Porque eles começaram a se ver. E se vê com câmera ruim e luz ruim. Aula online. Aula online com webcam. Foi assim um boom de adolescente fazendo. E elas estavam aula online, então o que aconteceu? Assim que liberaram os hospitais, nunca tive tanto volume de adolescente fazendo rinoplastia. E aí, porque eu estou me vendo na câmera e meu nariz realmente chama muita atenção. Se você está na escola, você está lá distraído, está vendo, você não está se vendo o tempo todo. Na aula online, você se via o tempo todo. Então, começou a ter... Então, isso muda muito. As pessoas fazem muita selfie, se filmam o tempo todo, se gravam o tempo todo. Então, isso aumenta um pouco assim, a ansiedade, expectativa em relação de ser igual a fulano ou Beltrano, porque as pessoas se veem muito mais, né? E com que idade se começa a fazer plástica?
esse boom da adolescência, o quê? 15 anos, 16 ou antes? Falando em rinoplastia, a partir dos 14 anos. É mesmo? E é melhor fazer a cirurgia cedo, já que tem que fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu fiz a cirurgia na orelha, eu fiz a minha primeira novela, eu tinha a orelha mais assim, mais de abano, aí eu fiquei muito incomodado, já vinha incomodado há um tempo. Aí eu fiz a minha cirurgia. Eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 20 anos, com o Carlos Fernando. Carlos Fernando. E aí, sei lá, eu tinha, 21 anos e aí cicatrizou e tal. Aí, digamos, a pessoa fez com 14 anos. O corpo se assimila melhor, ainda está crescendo, é melhor para você e para o resultado final. E o nariz cresce até quando? Até que O nariz cresce indefinidamente. O nariz cresce a vida toda. A cartilagem cresce a vida toda. Meu Deus. Onde a gente tem cartilagem mais visível? Nariz e orelha. Então, se você for ver um senhor de idade, tem a orelha grande, só que a orelha está mais aqui junto da cabeça, não chama atenção. E as cartilagens do nariz também crescem. As cartilagens são unidas por ligamentos. Como elas crescem, os ligamentos vão ficando mais frouxos. Então, o nariz tende a cair com o tempo também. Então, são duas coisas que acontecem. Mas em relação à idade, 14 anos já é uma idade para as meninas fazerem bem usual. Porque o que acontece? É uma idade de muita cobrança, de as pessoas se veem muito e começa a criar um trauma muito grande. Tá? Então, em rinoplastia, a partir de 14 anos, o benefício... Hoje eu tive com uma paciente que ela operou tem 15 dias. Foi um caso interessante também. 14 anos, ela foi lá na consulta com a mãe e aí depois foi o pai. O pai foi na consulta mais pré-operatória. O pai, assim, tudo na defensiva, sério. Queria saber por que eu não precisava, que a menina era linda. Claro, a menina era linda, só que tinha um nariz que incomodava ela. Eu falei com ele, fica tranquilo, eu não vou descaracterizar sua filha. Ela vai ficar tão feliz com essa cirurgia que depois vai me agradecer. E não dá outra. Porque é um incômodo tão grande para a menina. Então a gente tem que também, como pai, a gente acha que nossos filhos são lindos, maravilhosos, não precisa fazer nada. Então, se minha filha quiser fazer nariz com 14 anos... Provavelmente eu vou falar que não tem necessidade, porque eu, como trabalho com isso, eu sou suspeito a dizer, né? Eu faria. Tipo, eu ia te perguntar se ia deixar a Sara fazer. Tranquilamente. E aí o que acontece? Mas o bem que faz para uma menina de 14 anos que começa a não querer socializar, não começa a ter um desconforto de ir para a escola, começa a se inibir, o garoto começa a deixar o cabelo crescer para tentar cobrir. Então, o bem que faz para esse adolescente é tão grande que eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho paciente operada de 20 anos. Pra você ter uma ideia, a minha assistente hoje, ela operou o nariz comigo quando ela tinha 15 anos. Ela tinha 15 anos, ela operou o nariz comigo, hoje ela trabalha comigo no Rio de Janeiro. Então, assim, ela tá super feliz, ela é super feliz com o nariz dela, ela adora o nariz dela, sabe? Então, esse bem que a gente faz para um adolescente não tem preço. Agora, em relação à idade, Duda, a orelha em abano, a partir de 8 anos já pode fazer. Porque evita o bullying no colégio. Eu tinha um amigão na escola que fez, só que eu lembro que o pós-operatório foi muito ruim, ele ficou usando, só que muito ruim, durou um mês. Naquela época pareceu uma eternidade, porque eu era novinho. Mas um mês não é nada. Depois desse um mês, quando eu tinha 20 anos, também passou muito rápido. Mas eu demorei um tempão para ganhar confiança para voltar pro jiu-jitsu, por exemplo. Mas aí é desgastante. Jiu-jitsu, porque eu ficava com medo de Mas ele tem aqueles protetores, não tem? Tem, eu cheguei a usar, mas não adianta, porcaria, não dá. Mas depois que está cicatrizado, não tem problema. Depois que cicatrizou, a cirurgia é uma etapa. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, vou operar minha orelha, nunca mais vou poder ficar no jiu-jitsu. Vou operar meu nariz, nunca mais vou poder fazer uma coisa que eu gosto de fazer por medo de tomar trauma. Não. Se você, por acaso, você fez uma luta, quebrou o nariz, se você tivesse operado o nariz antes, isso é um acidente. Aí quebrou, saiu do lugar, entortou, aí infelizmente vai ter que operar de novo. Mas não é para mudar a sua vida por causa disso. Você faz a cirurgia para você ter o seu bem-estar, você ter uma conquista, uma coisa que te incomoda, você se vê livre disso. Então, a cirurgia é isso, é a etapa. Depois que você operou, cicatrizou, você faz seu jiu-jitsu normalmente, vai dobrar a orelha e não vai sair do lugar. Qual que é o tempo, assim, normalmente, para uma orelha, para um nariz? Esporte de contato, eu digo 3 meses. Tá. Que é a maior restrição. Hoje em dia tem muita gente que faz lutas, né? O futebol, coisas assim, que pode ter um acidente, bater. Né? Mas isso são acidentes, né? Mas infelizmente é isso, né? Quando surfista. Eu conheço uma surfista que já operou o nariz 3 vezes. Eu tenho 2 casos. Eu tenho 2 casos. Um garoto tinha 18 anos, operou o nariz, deu um mês de cirurgia
eu liberei ele para voltar a fazer atividade física. Ele não falou que então surfava. Aí surfou no primeiro dia, Lady Murphy, né? A prancha bateu no nariz dele, ele chegou lá no consultório, tudo sujo de areia, tudo de água. Aí eu olhei sangrando, tamponei, parou de sangrar. Não deu nada. Graças a Deus, não deu problema nenhum. Foi só o susto, mas o susto foi grande. Eu tive agora recente também uma moça que ela fazia esses surfs de jet ski, de ondas grandes. Então, em Maresias, ela estava lá surfando, nisso que ela subiu, bateu no jet ski. Aí essa quebrou. Essa entortou o nariz, teve que fazer de novo, né? Mas aí são acidentes. Ela poderia ter quebrado, você viu, Lê, dessa sua amiga, quebrou sem ter operado o nariz. Aí são acidentes. Acidentes estão dispostos a acontecer. Podem acontecer, alguns esportes são mais... São mais riscos. Mais comuns esse tipo de acidente. Por exemplo, surf, vai pegar uma onda grande, a prancha bate. Cai em cima da prancha. Cai em cima da prancha. Né, como o jiu-jitsu também deve ser um esporte de risco para sim, tomar uma ajoelhada, uma cabeçada. Você acabou de operar, poxa, não é para fazer mesmo. Então, eu peço 3 meses. Quando você libera para fazer exercício é academia, né? Academia eu libero com 3 semanas. 3 semanas já pode voltar. Esporte de contato. Vôlei, que tem risco grande de tomar uma bolada, lutas. Assim, a pessoa... apaixonada por lutas, sabe? E não vai conseguir parar de fazer um jiu-jitsu que gosta, então eu peço 3 meses. Você treinou sua vida toda jiu-jitsu e nunca teve uma cabeçada no nariz. Vai ser bem de sacanagem, bem na hora. Pode ser depois. Lady Murphy pode ser depois que eu operou. Mas pode não acontecer também. Você tem que voltar para o seu esporte que você gosta de fazer. Sabe? Mas eu prazo achei que o Duda tinha quebrado o nariz. Não, eu quebrei. Eu ainda acho que quebrou, porque tá inchado, quebrou, tá largo. Só que quebrou, mas não saiu do lugar. O seu nariz sempre foi super bonito. Não, mas tá aqui já retinho, fica mais do pai dele, o nariz. Tá todo bem mundo lá retinho. nos marcos tem esse nariz. Não, tá retinho. Ele tem um nariz bonito. Nosso colírio é bonito, Mas a família do pai dele tem essas tias, todas têm o nariz super bonito. E uma coisa em relação a essas cirurgias de desvio de septo, porque tem aquela coisa igual obra, né? Já que vai derrubar a parede, vamos trocar o piso. Mas eu acho que vocês operam muito em conjunto também, não é? Sim, muito. Então. As pessoas usam o Mangaravite isso, opera com o Salomão. Sim, aqui em São Paulo, sim. Aqui em São Paulo, sim, né? muito. O Salomão é excelente São Paulo profissional. E Rio, né? Eu ainda opero no Rio, mas eu vou Rio só de 15 em 15 dias agora. Eu tô mais em São Paulo, né? Sou do Rio, mas aí acabou que eu montei uma clínica em São Paulo, gostei muito de São Paulo, adorei. Hoje em dia digo que eu sou mais paulistano do que carioca. Mas eu tenho uma clientela de há muito tempo no Rio, né? Então eu curto ir lá ainda. Eu vou de 15 em 15 dias, eu opero toda sexta-feiras lá, e para mim é interessante. Hoje em dia hoje mesmo eu operei um moço, né? Um rapaz que veio do Rio, porque como a agenda lá é um pouco mais corrida, às vezes não dá para operar todo mundo, ele veio operar aqui. Acaba que o paciente vem, né? A gente opera pacientes do Brasil todo, né? Fica muito fácil, né? Viajar e operar. E São Paulo é muito central também, né? Vem gente do Brasil todo. Tem paciente de Belém, Pará. E quanto tempo a pessoa, por exemplo, operou hoje? Esse rapaz que veio do Rio, operou hoje. Quando é que ele pode pegar avião? Depois de amanhã ele já volta para o Rio, não tem problema. Voos curtos, assim, não. Quando eu opero paciente de fora do Brasil, eu peço para ficar aqui pelo menos 10 dias. Mas aqui do Brasil, às vezes o paciente de Belo Horizonte operou hoje, quarta-feira vai para casa e semana que vem trocar o curativo. Não tem problema. Mas isso independente da cirurgia. Eu tenho uma moça agora que operou, ela foi também, ela do Rio Grande do Sul, se não me engano, Porto Alegre. Ela fez a mama, ficou aqui a primeira semana, eu vi, ela voltou e ela vai vir aqui na outra semana. 2 semanas depois volta. Fica indo e voltando. E na mama tem que ficar quanto tempo sem escovar o cabelo, sem lavar a cabeça? Você mesma? Porque tem um tempo, né? O nariz, na verdade, você não pode fazer esporte, mas você leva uma vida normal, né? Eu sempre recomendo, qualquer cirurgia, ficar a primeira semana em casa. Porque a primeira semana é importantíssimo para aquela primeira recuperação. Porque a maioria das cirurgias plásticas não dói, tá? Então, como não dói... dói, fica dolorido, sente um repuxadozinho, Mas olho, por exemplo, não dói. Mas, Leda, eu vou te falar, tem pacientes que não se incomodam com a dor. O limiar de dor é diferente. É diferente. Então, se eu deixo o paciente fazer as coisas, acaba que vai extrapolar. Então, eu prefiro a primeira semana é ficar em casa. Você vai ficar em casa, você pode tomar seu banho, você pode pentear o cabelo. Claro que for uma mama grande, redutora, eu peço para limitar um pouquinho. Mas o mais importante é não fazer força com os braços.
Fez uma lipo, para não ficar andando para cima e para baixo. Mas também não é para ficar de cama. Às vezes a paciente faz uma cirurgia e fica de cama, uma cirurgia de rosto. E aí está deitado o dia todo, incha mais, que vai mais sangue para a cabeça. Então fica em casa sentada, fica no computador, vê uma série, distraia. Primeira semana fica em casa. Quando a paciente fica em casa a primeira semana, já passa aquele período mais crítico, tá? Então... Isso vale para nariz, olho, mama? Para tudo. Primeira semana eu falo, fica em casa, não sai. No máximo que você vai fazer, fez uma cirurgia, está insegura de lavar o cabelo, você vai pegar o carro, vai parar na porta do salão, vai lá, lava o cabelo e volta. Uma coisa assim bem pontual. Mas não é para ficar saindo. Você fez uma cirurgia, você tem que se preparar, né? Exatamente, sabe? E eu sou muito ciumento com minhas cirurgias. Eu faço com tanto carinho, tanta dedicação. Então, quando o paciente começa a fazer coisas assim que não pode, eu fico chateado. Então, hoje em dia, eu vou ficar em casa. Vai ficar de castigo uma semana em casa. Se não puder, espera, não faz agora, você vai fazer mais para frente. Se não faz tripulia, sabe? Então, eu peço para ficar a primeira semana em casa. E tem que tomar anti-inflamatório? Como é que é a parte de medicação? Então, a medicação Gelo ajuda? É mais ajuda. Bolsa de água quente? Gelo é mais assim na parte de olhos e nariz, né? Que eu peço para fazer umas compressinhas geladas, que dão alívio e segura um pouquinho o edema. A parte de corpo, não. A parte de corpo é cinta, sutiã e repouso. Tá? Mas um gelinho para a parte dos olhos, principalmente para a cirurgia dos olhos, ajuda bastante. Tá? E nariz também. Mas é mais ficar em repouso. E quando faz o lift também incha bem, né? Incha. É bom ficar saindo mesmo. Você não... Porque o rosto não é legal. Você consegue, se fizer só os olhos, você consegue passar uma base, né? Um corretivo e tal, e alivia. E não dói, né? Não dói. Mas o lift já tem uma dorzinha, um incômodo. Não é uma dor, mas é um incômodo. É um incômodozinho, mas hoje eu vou te falar, Lida, a maioria dos pacientes não sente esse incômodo tão grande. O que sente um pouquinho é que a gente faz hoje uma técnica que a gente chama de deep plane, né? Que a gente trata os planos profundos da face. Então a gente traciona a musculatura. Então você fica com um repuxadozinho na primeira semana. Você sente um pouquinho mais presa, tá? Mas, assim, dor normalmente não é muito comum, não. Mas você sente que está operada, né? Não é aquela coisa que está normal. Então você vai sentir um pouquinho repuxando, assim. E nessa primeira semana, é a semana que você precisa para se readaptar. Você tá porque é normal. Você faz uma cirurgia, você vai ficar um pouquinho mais restrito. Então, em uma semana, você já entende, o seu cérebro entende que ali já está recuperando, já tem essa semaninha para você voltar a se sentir bem novamente. E quando é lipoaspiração? Porque mulher, quando quer uma coisa, ela não sente dor, né? Então, eu tenho amigas que já fizeram lipoaspiração assim, o corpo quase todo, e falam, não dói. Não, claro que dói. Mas a mulher tem um limiar da dor bem também diferente, porque tem a dor do parto. Naturalmente, ela lida com umas dores que pro homem são uma coisa de... O homem é muito mais fresco com isso, sem dúvida nenhuma. Isso aí sim. Mas vamos lá. Eu digo que cirurgia plástica não dói. São 2 cirurgias que dói. Tá? O pós-operatório dói. Orelha. Não sei, você falou que fez a sua, não sei se na época você se lembra da memória. Anos, eu lembro que eu fiquei um tempão preocupado, assim. É dolorido, porque a cartilagem da orelha é muito sensível. Então, a orelha dói. Antigamente, colocava aquelas faixas muito apertadas. Tinha que usar uma faixa. Agora, a minha esquerda ficou dolorida depois da luta, porque ficou roxa aqui. Mas aí atrás, né? Tomei uns socos aqui na orelha. Que parte do seu corpo não ficou dolorido depois da luta? Dele também, né? Dele também deve ter ficado dolorido alguma coisa. Pior que o único roxo que ele ficou no rosto foi que eu acertei uma cabeçada nele sem querer. E ele falou, pô, fiquei roxo aqui. Aí o pessoal me mandou bem um momento que eu acerto sem querer a cabeçada nele. Aí eu peço desculpa, ele, não, tá tranquilo. Faz parte do jogo, né? Mas então, orelha dói, pós-operatório da orelha é mais sensível sim. Mas hoje melhora por quê? Porque antes a gente colocava aquela faixa muito apertada. E não é a faixa que vai dar o resultado, é a técnica que você vai fazer de dar os pontos, de reposicionar a cartilagem. Então a gente protege com algodão, faz um curativo bem acolchoado e coloca a faixa leve, só para evitar acidentes. Sim. Tá? Mas preventiva a faixa. Mas mesmo assim é dolorido. Você estava perguntando em relação à medicação. É uma cirurgia... Qual é a outra cirurgia que dói? A lipo. A orelha dói e a gente tem que manter uma medicação regular. Hoje em dia nós temos medicações muito boas para analgesia. Então, você não precisa ficar sofrendo por causa de dor. Vai ficar dolorido, você vai tomar medicação. Se você não tomar medicação nenhuma, vai ficar
latejando, vai te incomodar. E a lipo também. A lipo não vou falar que não dói. A lipo dói sim. O rosto tem um desconforto, sente um repuxar. Pescoço dói. Leda, eu vou ser sincero com você. Tá ok, 5% dos pacientes vão falar que dói, mas 90%... Eu sou uma dessas dos 5%, então, porque eu Pode achei ser. que doeu a beça. Pode ter sido. O pescoço. Mas E o tem olho, tempo, por exemplo, né? não Você dói fez nada. Quanto tempo? Mas então, a orelha 100% vai doer se não tomar remédio. A lipo dói se não tomar remédio. Então, não tem necessidade de você ficar em casa sofrendo de dor. É uma cirurgia que o pós-operatório é dolorido, mas a gente vai medicar para não ficar com dor. Eu já fiz lipo, eu sei como é. Então, a lipoaspiração é como se tivesse ido para academia, você fez lá, você tá assim, para academia, vai para academia, faz exercício de abdominal, como você... Aí no dia seguinte você não consegue nem virar, né? É essa dor, é como se fosse uma dor muscular. Tá? Você tá quietinho, parado, não tá doendo. Sido atacado por um Rottweiler. A verdade porque parece tranquilo, porque você tá numa sala cirúrgica e tal. Mas é um negócio... É um trauma controlado. Né? É um negócio bruto, né? É uma coisa, né, bem forte, assim. É porque é tudo no ambiente controlado, com aquele pano verdinho. Não, e hoje em dia também, né, em relação à lipo, é menos traumático. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem aparelhos que vão fazendo uma vibração. E não é aquela coisa que você faz força para tirar a gordura. Você só orienta e aí que o que dói mais da lipo é quando você vai com a cânula e fica batendo por baixo da pele, sem querer esbarra. Hoje em dia, com esses aparelhos, ele vai fazendo uma frequência e você só vai orientando. Dói também o pós-operatório, mas não é aquela dor de lipo de 20 anos atrás. Então era mais agressivo. Era mais agressivo, ficava muito mais roxo. Então, hoje em dia, dói. Porém, não é uma dor como a lipo de hoje, definitivamente é muito diferente do lipo de 20 anos atrás. Mas mesmo assim também é dolorido pós-operatório. Mas a gente faz medicação para que não sinta tanta dor, que a dor não cause tanto desconforto. Por exemplo, no nariz, vai fazer uma rinoplastia, aí corrige um desvio de septo, faz uma cirurgia para coisa associada, era isso. Coisa associada. Depois queria perguntar também do sol, como é que é a parte de pode pegar sol, não pode. Eu também que estou com o olho roxo aqui ainda. Não pode pegar sol. Não posso pegar sol. O problema maior do sol é a radiação. Se você pegar o sol com equimose, né, com essas manchas roxas, pigmenta e é muito difícil de sair. Entendi. Que o sangue, aí é o sangue que saiu do vaso sanguíneo, está aqui no tecido, né? Ele tem um pigmento que chama hemosiderina. Essa hemosiderina é muito sensível ao sol. Então, se você pegar para ficar no sol, isso pode pigmentar e é difícil de sair. Não pega sol. Não pega, foge do sol, né? Nem atravessar a rua. Tem problema, não? Não, o problema é o sol da radiação. Tá? Então não pode. A gente Você usa protetor? Uso protetor quando eu vou me expor ao sol, por exemplo, vou pra praia pegar sol, aí eu passo protetor, normalmente. Se não tiver com roxo, não tem problema. Aí você vai bronzear, vai descascar, aquela coisa toda. Com roxo deve usar o protetor. Com roxo, sem dúvida nenhuma. Não, tô até pálido aqui, né? Em volta do roxo, eu tô mais branco. Mas com roxo, mais do que o protetor, você tem que fugir do sol. Tá. Porque, às vezes, sem querer, você tá na rua, aí passou o protetor, mas já transpirou, já saiu. Sem querer, você secou o rosto, lavou. Então, melhor você correr do sol mesmo. Tá. Não fica no sol, não. Porque senão mancha. Tá. E você costuma fazer, por exemplo, você faz uma parceria com o Salomão. Aí ele faz o desvio de septo e você faz se a pessoa quer fazer uma plástica e tem um problema no septo nasal, não respira bem. Não respira bem, essa cirurgia pode ser feita em conjunto? Eu sugiro fazer em conjunto. Porque o que acontece? Muitas pessoas não respiram bem e não sabem. Acha que respira bem. Tá? Só que quando a gente vai examinar, tem um desvio de septo, tem uma obstrução mais posterior de cornetos, é um paciente muito alérgico, é aquela paciente que, eu durmo, acordo a noite toda. Ou então fala que dorme bem e está o dia todo cansado. Então é porque não dorme bem. E respira mal, aí cai a atividade física. Então quando eu vou examinar o nariz, eu sempre vejo o septo. Se eu vejo que tem um desvio, eu gosto de encaminhar para o otorrino. Porque o melhor momento de fazer é junto. Esse do jaque que você falou é muito comum. Às vezes o paciente tem um desvio de septo e sempre pensou em operar o nariz. Aí quando vai no otorrino, achou o desvio de septo, oba, que bom, agora eu vou... Tem aquele que dá desculpa. Não, desvio de septo. Desvio de aí septo. Volta com o nariz diferente depois. Exatamente. Eu aproveitei e dei uma raspadinha, dei uma levantadinha. Mas o melhor momento é fazer associado. Por quê? Lembra no início quando eu falei que eu uso cartilagem para estruturar o nariz? A melhor cartilagem para estruturar o nariz é a do septo, tá? Então,
vamos supor que o paciente tem um desvio de septo, vai lá no otorrino para corrigir esse desvio. E aí ele vai e tira esse septo, grande parte da cartilagem do septo, tá? E aí, anos depois, ela resolve fazer a cirurgia de nariz. A cartilagem do septo, que seria bom para usar... O cara perdeu uma pilastra de primeira. Isso. Exatamente. Mas é isso mesmo. A melhor estrutura que tem para cartilagem é isso aí. Devia ter um banco de... Tirou o mármore travestino ali da sabia que outros países têm isso? Tem mesmo? Tem. Devia ter um banco de... Como tem banco de tudo hoje, de sangue, de porque você estava falando da... Podia ter o banco de cartilagem. A cartilagem, tem alguns países que... Isso é tão importante, né? Que você faz transplante. Você tira a cartilagem, tem um banco de cartilagem lá, porque ela é vascularizada, por isso que a gente estava falando. Mas que países? Que tipo de país? Estados Unidos deve ser? Colômbia. Colômbia faz. Aqui do lado da gente. Só que aqui não é legislação isso, então não se pode fazer. Mas tem cirurgiões de nariz que usam banco de cartilagem. Você vai lá, pega e coloca. Tirou de um, colocou de outro. Olha só. E tem cirurgião que até prefere do que tirar da paciente, que já sabe que a cartilagem está lá, não vai entortar, não vai acontecer nada, já pega lá do banco e coloca. E não dá problema nenhum. Mas é uma coisa assim que... bicho, sei lá, de... Não dá. Devem ter pesquisas com isso, Duda. Sinceramente, eu não sei. O material não sei te dar certeza. Já tem uma nova impressora de cartilagem. Já tentaram com silicone, já tentaram com placas de PDS, que é um material absorvível que utiliza em fios de sutura, mas não deu muito certo, não. Silicone não. Silicone dá muita reação. Já tentaram com várias outras coisas, mas não funciona, não. O melhor mesmo é a cartilagem. A harmonização bota uns negócios, né? Para a pessoa ganhar aí é ácido hialurônico. Tá. É ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um gel, né? Que hoje em dia o pessoal tenta fazer muita rinomodelação. Não sei se já ouviram falar. Não. É mudar o nariz só com injeção de ácido hialurônico. Assim, eu particularmente não gosto, porque eu acho que a estrutura do nariz... E a estrutura do nariz é rígida. O ácido hialurônico é um gel. Então, você dá volume, você desgasta os ligamentos que unem as cartilagens. Então, eu acho que o resultado a médio prazo piora. Pode dar problema. Sabe? É como se fosse uma maquiagem, mas pode dar muito problema. É como aquelas coisas que faziam na mão antigamente, lembra? Que colocavam... Metacrilato. Botavam PMMA, e depois deu maior confusão, né? Tem gente até hoje encrencada com infecção na mão. E aquilo não sai, né? E vai tirar da mão. Não tem como, cheio de vaso, Então, não tem como. Então, a cartilagem... É melhor não arriscar. Melhor. A cartilagem é tão segura, por que não fazer? Aí, voltando àquilo que eu estava falando. Esse momento de fazer a cirurgia funcional junto com a estética é o melhor momento. Vou te dar outro exemplo. Vamos supor que o paciente faça a cirurgia estética de nariz, tenha desvio de septo e fala, vou fazer em outro tempo. Também não é bom, porque imagina, eu vou abrir o nariz, vou deixar ele todo montadinho, aí eu entro torrindo com o aparelho, com o espéculo, aí tira minhas cartilagens do lugar, eu já falei que eu sou... aí eu fico bravo com isso. Então, essa é outra coisa que é muito importante, você fazer essa cirurgia associada com um cirurgião que você tem um bom entrosamento cirúrgico. Porque a cirurgia tem que ser combinada. Não dá para o otorrino chegar, não, deixa que eu faça a minha parte, depois você fica aí fazendo a sua. Ou do cirurgião plástico chegar, não, deixa eu fazer primeiro, depois você fica... Não, porque é uma cirurgia que um depende do outro, sabe? Eu preciso da cartilagem, eu preciso fazer o acabamento, eu entro normalmente nessa cirurgia, eu faço o acesso, faço toda a preparação, o otorrino entra, faz a parte funcional e depois eu venho para fazer o acabamento. Eu fico com a sede o tempo todo, né? Então, esse entrosamento é muito importante. Você está falando do Salomão, eu opero muito com ele aqui, porque a gente tem porque é importante isso, é muito importante. Tem que ter uma harmonia para a coisa funcionar. Sim. Eu opero com outros otorrinos também, né? Às vezes o paciente vem para mim, mas já tem um otorrino que é da família, já é de confiança. Eu opero com outros, né? Sim. Mas eu sempre faço isso. Eu ligo para aviso, como normalmente a gente trabalha. Na maioria das vezes eles são bem... funciona bem. Mas aí digamos, sei lá, cirurgia de desvio de septo e tal tem um valor. Aí a rinoplastia tem um valor. Aí somando os dois juntos, você tem que estar com o mesmo tempo, espaço, a logística é mais delicada, o tempo dos dois profissionais fica mais comprometido, imagino eu. Fica mais caro, é um investimento maior por ser... tipo assim, um X, o outro 1X, aí somando dá 3X por causa dessa complicação. Não. Normalmente, assim, a minha cirurgia é uma cirurgia que normalmente dura em torno de 2 horas. Quando o otorrino vai entrar,
vai durar 3, porque eu vou ter que ficar um pouco mais. Mas o meu comprometimento é com o resultado, né? Então não é por, assim, eu vou ficar um pouco mais de tempo. Às vezes eu vou demorar 3, 4 horas numa cirurgia, porque eu tenho um pouquinho mais de trabalho aqui ou ali. Então, normalmente não. Ao contrário, quando tem a cirurgia funcional, que é a cirurgia do otorrino, septo, cornetos, o paciente, na maioria das vezes, até interna pelo plano, então diminui o custo. Tá? Então, porque o hospital, ele cobra por cirurgia, digamos assim. Se você vai fazer uma rinoplastia, o valor é X, custo hospitalar. Você vai fazer uma septoplastia, o custo é X, Y. Tá? E aí, quando você interna para fazer a parte do otorrino, o hospital te dá um desconto na segunda cirurgia. Então, a rinoplastia também tem um desconto. Então, é até vantajoso para o paciente em termos de custo. Entendi. E a gente estava falando, eu falei no começo da entrevista, das etnias, digamos assim. Porque hoje em dia a gente tem até medo, né? Se fala raça, se fala etnia, não sei mais como é que fala. Sim, atualiza muito rápido, né? Atualiza essa entrevista muito. Daqui a 6 meses pode ser diferente. Sim. Então, eu falei das mulheres árabes e falei das judias, que ambas têm nariz protuberante, digamos assim. Os homens também, sobretudo os homens. Eu acho até que mais que as mulheres. E nesses casos, os homens também fazem plástica? Ou fazem mais frequentemente? Ou fazem levado pelas mulheres? Lida, eu acho que depois das mulheres. Eu acho que 20% das minhas rinoplastias são em homens. Tem bastante homem que faz, né? Só que o nariz grande, num rosto masculino, às vezes não chama tanto atenção do que o nariz grande num rosto mais delicado, feminino. Então, eu acho que por isso que as mulheres fazem mais. O homem... Tem homens que assim, não querem falar que faz, querem uma mudança muito sutil, porque às vezes fica com receio de um amigo implicar. Mas, assim, tem aumentado cada vez mais a procura. E um dos motivos, eu acho, que é por causa dessa naturalidade, dessa evolução da técnica, que a gente consegue entregar um resultado mais natural. Não um resultado que fica aparentando que fez a cirurgia de nariz. Durante muito tempo, os homens fizeram a cirurgia dos olhos, de tirar as bolsas e tal. Primeiro porque dava a impressão de não só envelhece, mas como... Cansado. Abatido, meio destruído, ou até consumido pelo álcool, né? Então, não tem nada a ver com álcool. A pessoa podia até não beber, mas tinha aquela bolsa pesada e tal, que dava essa aparência. Essa cirurgia foi uma cirurgia que os homens começaram a fazer, os políticos, né? Foi muito divulgada, né? Do nariz, nem tanto. Mas o homem é um paciente melhor que a mulher, ele reclama menos... Assim, ele chega, faz a cirurgia, vai embora e cumpre as regras do cirurgião assim com mais facilidade? Cumpre, você está certo. O homem, ele é muito mais decidido, tá? Quando o paciente vai lá, ele já está certo o que vai fazer. Então ele vai, não consulta, na maioria das vezes já sai com a cirurgia marcada. É porque ele já pesquisou, já decidiu e já está com foco. Se ele vai lá, ele gostar do cirurgião, ele já sai com a cirurgia marcada. Então, ele é mais decidido e o pós-operatório, eles são mais tranquilos. Apesar de ser mais sensível, numa lipo vão reclamar um pouquinho mais de dor, eles são mais focados, é o que eu vejo no meu dia a dia, mais disciplinados no pós-operatório. Então, são mais decididos a fazer, às vezes vão mais, assim, certos que vão fazer, e tem uma disciplina maior no pós-operatório. E são levados pelas mulheres, por exemplo, se a mulher fez uma plástica com você, aí de repente ela fala, vou trazer meu marido, porque ele está precisando tirar as bolsas, não sei o quê. Aí ele vai porque a mulher foi bem sucedida, ele gostou do resultado da mulher, aí ele vai, acontece? Acontece muito. Hoje, esse moço que eu operei hoje, esse rapaz, uma das maiores incentivadoras foi a esposa dele, que tinha um nariz muito caído, né, e muito achatado aqui embaixo. E ela foi a primeira que quis que ele fosse. E aí ela foi com ele, foi hoje lá na cirurgia com ele, estava lá no quarto, e você via que ele queria, mas ela que estava dando muita força. E acontece isso que você falou também, da mulher fazer, a cirurgia ter um resultado bem sucedido, e aí o marido se anima e vai fazer também. E que aí, às vezes, o marido é um pouco mais medroso no início. Mas aí vê que foi tudo bem, vê que o pós-operatório é tranquilo, não tem tanta dor, recuperação rápida. E aí resolve e faz também. E tem uma coisa de fazer a cirurgia só no inverno, não fazer no verão?
Tem uma recomendação desse tipo? Em relação ao sol também, depois operatório, não pode pegar sol por quanto tempo? Então, essa parte do inverno é mais assim para lugares de praia, de sol, que você gosta. Verão você quer ir para praia, você quer pegar sol. Mais Rio de Janeiro do que São Paulo. Porque no Rio de Janeiro você não tem como não pegar sol. Exatamente. Então é como. Tem que andar com. Não, e você aí é o calor também, você está querendo ir para praia, né? Você fica desesperado com aquele calor. Exatamente. Então, a cirurgia no verão é mais para a parte de cirurgia corporal. Que a menina que quer fazer colocar um silicone para estar se sentindo melhor de biquíni, então tá com aquela gordurinha localizada, que tá bem para ir à praia. Então, essa paciente quer fazer antes do verão. Porque ela não vai fazer em pleno verão, porque ela não vai poder pegar sol durante um mês e meio. Ano, né? Exatamente. Então, esse tipo de cirurgia é mais comum no inverno. Mas cirurgia de rosto, de nariz, é o ano todo, né? Muita gente faz lipo também no verão, tá? Mas a procura por cirurgia corporal é mais no inverno. Sem dúvida nenhuma. É porque tem muita gente que quer fazer a lipo para tirar aquela gordurinha localizada. Não é questão só de ir para a praia. E tem também a questão do feriado. Quando tem uma semana inteira de feriado. Ou dá para juntar 2 feriados e enforcar um dia e tal. Mês isso de também. julho. Alta temporada para cirurgia plástica é mês de junho e julho. Eu acho que junta o inverno, junta férias escolares. Desde quando eu comecei a entrar na cirurgia plástica, sempre mês de junho e julho é alta temporada para cirurgia plástica. Se é difícil você arrumar vaga nos hospitais, você tem que marcar com antecedência, agenda cheia. O paciente que quer operar em junho, julho, já tinha que estar marcado, porque pouquíssimos horários não já. Consegue. Não consegue. Então, é altíssima temporada. E quantas cirurgias você faz por dia, assim? Você faz mais de uma? Faço sim. Tem dia que eu faço 2, tem dia que eu faço 4, tem dia que eu faço... 4? Faço. Qual que é o limite, assim, humanamente possível? Então, eu adoro operar. Eu digo que o meu hobby é o centro cirúrgico. E o meu trabalho é o consultório. Então, há muito tempo atrás, eu fazia, como a maioria dos cirurgiões faz, fazia cirurgia pela manhã e consultório à tarde. Só que na cirurgia plástica eu não tenho emergência. E o que acontece? Às vezes a cirurgia atrasava, eu ia para o consultório, já chegava tarde, paciente esperando. Era aquela correria, eu não gosto. Sou uma pessoa muito tranquila, eu gosto de as coisas organizadas. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu opero segunda, quarta e sexta. Então, fico às vezes no centro cirúrgico 7 da manhã até 9 da noite. E terça e quinta... Não, mas o que acontece, Leda, não é uma cirurgia que dura 10 horas. Ah, tá. Mas cirurgia de 2 horas. Eu fiz o nariz. Aí, enquanto está acordando o paciente da anestesia, eu estou lá no Star Médico, bato papo, encontro amigos, sabe? A gente está conversando. Esse intervalo de uma para outra é 1 hora. Tá? Aí começou a outra, eu vou lá, faço uma cirurgia de 3, 4 horas. Você se diverte no centro cirúrgico. Exatamente. Porque e eu adoro operar. Sabe, eu adoro mexer, transformação. Ali, né? Durante a cirurgia, ninguém vai falar com você de assunto nenhum, de problema nenhum. Você tá focado. Eu tô focado, ali. eu me desligo, não tem telefone, não tem nada, eu fico ali, não tem transe. A gente conversa, tá? A gente bate papo com os auxiliares, com o anestesista. É descontraído, não é aquela coisa tão tensa, porque às vezes quem tá de fora imagina que o ambiente cirúrgico é aquela coisa ali que você tá tenso, concentrado. É porque não é risco de vida, não é risco de vida, exatamente. Se fosse uma cirurgia cardíaca, imagina, uma dissecção de aorta abdominal. Tiro, aí é diferente. Ali é intensivo, exatamente. Está ali numa neurocirurgia, momentos que você tem que estar ali. Claro, tem momentos da minha cirurgia que eu tenho que ter um pouco mais de foco, concentração, que eu tenho que dar um ponto mais certinho, ter muita precisão. Às vezes as pessoas estão falando, eu não estou nem aí. Tem momentos, mas não é toda a cirurgia. Tá? Então, ela não é tensa, né? Basicamente, ela não é tensa. Não é tensa, não. Raramente vai ter um episódio tenso que eu vou, assim, ficar muito preocupado. Sabe? Então, é uma cirurgia que a gente está. E você também trabalha no hospital, com todos os recursos. Né? Não é uma cliniquinha assim, que fica ali, não tem isso, não tem aquilo, não tem tudo. Não, os hospitais têm toda a estrutura. As pessoas têm muito. Assim, até interessante a gente falar, o pessoal tem muito mais de medo de cirurgia, de anestesia. Anestesia geral é uma coisa mais segura do mundo, é a coisa mais, sabe, mais tranquila de se fazer. Se você está no hospital, em casa, tem um problema, as pessoas ficam com medo de ter choque anafilático. Se tiver no centro cirúrgico, é totalmente controlável. O anestesista vai passar um remedinho na veia, você já está anestesiado e passa na hora. Sabe? Não é uma coisa... Agora, se você está numa clínica que não tem estrutura,
Aí eu não sei como pode acontecer. Mas é muito seguro. Você tá, como você falou, você está no hospital, tem toda a estrutura. Você está no lugar com todos os recursos. Se eu tiver um problema, eu opero sempre com 2 auxiliares. Tá? Assim, uma coisa que eu faço questão, meus auxiliares são cirurgiões plásticos. Porque e se eu passar mal? Né? E se eu tiver um problema, cair e passar mal? Eu tenho que ter alguém que termine a cirurgia. Né? Eu tenho que ter uma pessoa que está acostumada a trabalhar comigo. Então você tem cirurgiões qualificados do seu lado. Qualificados, claro. Claro, eu acho absurdo o cirurgião que opera sozinho. Porque isso pode acontecer. Tudo bem, eu estou no hospital que tenha toda a estrutura. Se acontecer um problema, vai ter uma equipe de resgate que vai chegar lá e vai resolver. Se o anestesista passar mal, vai vir alguém para tomar conta. Nos hospitais que normalmente eu opero, tem todo esse suporte. Mas é importante ter isso. Porque você tem na sua equipe também. Eu tenho na minha equipe também. Eu tenho na minha equipe cirurgiões que têm condições de terminar a cirurgia se tiver um problema. Então você fica 9 horas no centro cirúrgico? 9, 10, 12. Mas dessa forma. E eu tenho um limite. Eu conheço cirurgiões. Eu conheço cirurgiões que operam uma cirurgia que dura 10 horas. Eu não tenho capacidade física para isso. Na mesma cirurgia, ficar 10 horas ali. Eu acho que a concentração não é a mesma depois de... Meu limite são cirurgias de 6 horas. 6 horas eu fico bem. E a cirurgia de quê? Às vezes o paciente vai fazer abdômen, lipoaspiração, um abdômen e uma mama. Uma cirurgia corporal mais longa. O paciente que vai fazer uma prótese de mama, face e nariz. Que aí estaria nesse limite aí de 6 horas. Uma face mais complexa e uma rinoplastia mais complexa. Vai durar 6 horas. Então... é o meu limite. Então, acho que a gente tem que respeitar isso também. Eu sei disso. Se eu vejo que a cirurgia vai demorar mais, eu prefiro falar com o paciente para a gente dividir em 2 etapas. Vamos fazer uma parte hoje, 1, 2, 3... E toda cirurgia tem que ser com anestesia geral? Não precisa. Não precisa, não. Uma otoplastia pode ser com sedação. Uma cirurgia de pálpebra. Eu escutei minha cirurgia inteira. Quando eu fiz, eu tomei um Dolmonide, sei lá. Fiquei semi-acordado e eu escutava a cartilagem sendo cortada e costurada com um barulho, parecia uma corda de violão, assim. Era... Tum, da linha, sabe? E do lado porque era dentro ouvido, né? Você tá ouvindo tudo, né? Eu tava do lado de fora da sala, morria de medo. Eu ouvia esses barulhos. E quem tá do lado de fora... Não, mas eu ouvia porque tava grudado, né? Eu tava em você, mas eu escutava barulhos, era horrível. O tempo não passa. Quem tá ali fora é uma tensão. É tenso. Aliás, a gente foi se empolgando na conversa, eu esqueci de falar da Dinox, que é também nossa patrocinadora, que é uma churrasqueira. Sim. Essa é elétrica, é a única churrasqueira elétrica que faz churrasco de verdade, porque ela é só ligar na tomada e faz um churrasco de primeira. A gente acabou de inaugurar a nossa operação na Alemanha, agora a gente entrega em toda a Europa. Se você está assistindo a gente aí de Portugal, da Espanha, da Europa, é só entrar em contato aqui também com a gente que a gente consegue entregar. E a característica dela é que ela não faz fumaça como as outras churrasqueiras. Quase nada de fumaça. O Duda faz churrasco aqui nesta sala, onde ela está, por exemplo. Praticidade total. E não fica com cheiro. Você não sai daqui defumado, tendo que levar o seu terno maravilhoso direto para a lavanderia. Você pode continuar o seu dia normal. Isso é muito interessante nela. É uma tecnologia muito legal nesse aliás, sentido. Tem alguma restrição? A pessoa acabou de fazer uma rinoplastia, ela não pode operar uma churrasqueira. Porque, às vezes, dependendo da churrasqueira, fica muito quente ali, né? O calor eu peço para evitar. Primeira semana, eu peço para evitar calor. Fica em casa e não pode fazer churrasco. Não pode. Mas pode comer o churrasco. Se bem que essa eu acho que não esquenta tanto, assim, de longe, né? Não, ela é super social. Não, você ficando de longe, não. Daqui eu acho que não teria problema, não. Mas eu peço para evitar calor. Quem toma banhos quentes, longos, não precisa tomar banho frio, mas vou falar para diminuir um pouquinho a temperatura, morninha e banho mais curto, né? Porque o calor faz com que enche, faz uma vasodilatação e vai fazer com que enche um pouco mais. Então, essas pomadas, essa Iridoide, me indicaram também passar Iridoide no roxo, é uma pomada para hematoma. Isso ajuda realmente? Ajuda. É uma pomadinha que dissolve mais rápido os coágulos. Arnica da minha época. Que já da minha época, arnica, de tomar arnica, tomar comprimidos de arnica. Pomada, né? E arnica, né, eu lembro muito, eu já receitei muita arnica. Funcionava bastante. Montana, E sauna também, um tempão sem ou ajuda, atrapalha? Então, qual etapa pode ajudar, qual etapa atrapalha? É o mesmo do calor, né? O calor vai fazer com que enche um pouco mais.
Normalmente eu libero depois de um mês. Um mês já pode fazer sauna. Depois de um mês, a pessoa pode dirigir se ela fez mama? Pode. Pode. Não, mama, se for prótese, com 2 semanas já está dirigindo. E se for redução, 3 semanas. Não é mais aquela restrição Não toda, é mais, sabe, né? Leda? No início eu também recomendava ficar com o braço junto. Uma coisa Acaba que horrível. o paciente começa a ter dor nas costas, fica mais desconfortável. Você pode movimentar, você só não pode fazer força. Pode levantar o braço até a altura do ombro, mas não é para... Peço para ficar em casa, não é para arrumar o closet. Fica em casa, não pode pegar peso. Não tenho o que fazer, começa a fazer várias coisas. Não, fica em casa. Vai ver série, né? Tem muita série. Vai ver série, sentadinha, nada de ficar muito de cama. Ficar em casa, distraindo. E outra coisa também agora, com essa experiência no boxe, eu fiquei com um edema dentro do nariz, que parecia uma bolha de sangue mesmo, assim, dentro do nariz. Sim. Aí eu atrapalhava muito a passagem de ar, a respiração ficava comprometida. E aí eu comecei a palpar, eu sentia essa bolha, assim, falava, pô, será que dá pra tirar esse sangue? Aí eu lembro que eu já tirei uma vez, eu mesmo, no espelho do banheiro, da orelha. Enfiei uma seringa assim, tirei um líquido meio laranja. Ainda bem que mãe não fica sabendo essas coisas. Graças a Deus. Pra tirar um pouco da orelha. Depois, não tirou tudo, mas depois meio que deu uma... Ajustou, né? E aí eu pensei, dá pra fazer isso do nariz? Aí perguntei pros meus treinadores, nunca ouvi falar. Perguntei pro ChatGPT, sim, dá pra fazer na pulsão? Aí... mandei mensagem pro Salomão Caruí, tem entrevista do Salomão aqui no canal. Tem mesmo, muito boa entrevista. Ele me recebeu num domingo no consultório dele, aí ele foi, botou uma xilocaína da vida ali, uma gazezinha, enfiou a agulha e tirou. Mas o que eu aprendi agora foi que a presença do sangue em contato com a cartilagem pode ajudar a dissolver essa cartilagem, ela vai se degradando, né? Isso, é como se fosse, causa uma fibrose e vai enfraquecendo ela. Isso que você fez da orelha é super arriscado. Que a orelha, para pegar uma contaminação... Então não façam, né? Não façam. Então, no nariz é mais difícil porque você não está vendo. Aqui você estava vendo, né? Então, talvez nos treinos lá, alguns amigos já fizeram, falaram para você fazer... E você fez, mas isso é muito arriscado pela contaminação. Sim. Tá? Isso que o Salomão fez, ele fez com técnica, né? Ele sabia eu falei, posso fazer em casa? Não, de maneira nenhuma. Tem uma técnica para fazer. Pode contaminar. Eu acho que se tivesse mais 2 meses de treino, eu ia acabar querendo fazer sozinho e ia acabar... Não, ele foi super atencioso. Foi lá no domingo fazer para você, então ele, Mas não faça isso não, nem recomendo seus... Mas o contato do sangue ali, aquele sangue pisado, assim, com a cartilagem... Melhorou a respiração depois que fez a função? Não, melhorou muito. Parecia que eu tava na plantação de lavanda no cume da montanha, sabe assim? Do nada, quando tirou... Né? Que maravilha. Só que aí depois continuou acumulando e também os socos não pararam, aí foi... virando uma coisa recorrente. Aí com a luta, aí eu acho que rompeu tudo de uma vez, saiu o sangue, não ficou de novo a bolha. Drenou. Deve ter feito uma incisão ali pelo trauma e já drenou. Então foi melhor na luta que eu tive esse corte, que abriu mesmo corte e o sangue saiu, foi drenado naturalmente, do que no treino que machucou, mas não abriu. Fez um hematoma. E esse hematoma lá, como você falou, ele ia corroendo a cartilagem e enfraquecendo. O nariz de lutador de boxe é mole, né? Você aperta assim... Ele fica mole, se afunda. Porque não tem mais septo. O seu tá mole. Não, meu não tem mais septo. O lutador de boxe, essa parte mais aqui estrutural, não da cartilagem da ponta, do septo, se não tomar pancada de hematoma, a cartilagem meio que degrada. Ela é chata. O lutador tem esse nariz achatado mesmo. E dá pra salvar, digamos, o lutador tomou um monte de soco, degradou tudo, ele vai e aparece no teu consultório e fala, doutor... É só ele não lutar de novo, né? Porque senão vai ter um problema novamente, né? Mas assim, acontece. Às vezes o usuário de drogas também perde o septo. Ótimo, não falamos sobre isso. Quem usa cocaína de modo recorrente deve corroer a cartilagem, né? Tem pacientes que chegam sem septo. Sem septo? Todo perfurado. E você tem como reconstruir? Tem como reconstruir. A gente tira a cartilagem da costela e estrutura todo o nariz de novo. Porque o nariz, ele perde o septo, ele perde toda a estrutura. Olha que loucura, hein? É um tipo de cirurgia reparadora que a gente faz também. O septo serve para quê? Então, o septo é uma parede que divide o nariz em 2 túneis de ar. Tá? O nariz, a função dele é a passagem do ar para até chegar aos pulmões. Aí só que aqui mais para dentro tem a parte
dos cornetos, que aquecem o ar. Assim, eu acho que o Salomão pode falar isso melhor do que eu, mas assim, vou te dar uma explicação bem básica, né? Tá. Como a gente enche o peito de ar, são 3 litros de ar dos pulmões, por 2 tubinhos, porque o ar entra com velocidade. Então, quando você inspira, entra um fluxo laminar, pega a velocidade e enche o pulmão de ar, tá? Se você tem um desvio de septo, se você tem um hematoma, como você teve, que cresceu e atrapalhou a passagem, o ar não passa direito. Se você tem um desvio, o ar que tem que entrar num fluxo laminar, ele turbilhona e não chega tão bem ao pulmão. Aí você ajuda com a boca, você se vira para respirar. Então, a função do septo é dividir esses 2 túneis para o ar entrar com velocidade. Porque quando a pessoa não tem septo, ela tem as 2 narinas, tem uma passagem de ar ótima, só que o ar turbilhona ali e não chega direito nos pulmões. Então a função do septo é fazer esse caminho fazer o caminho fluir. Ele tem que ser retinho. Fazer o ar fluir por esses 2 túneis. Exatamente. E a gente usa remédio para o nariz exatamente quando a gente não está conseguindo que esse fluir aconteça. Aí é quando o remédio, ele tem um vasoconstrictor, esses Afrin, esses remédios vasoconstrictores nasais. É que aí você coloca, aí a mucosa dá uma retraída. Que quem tem alergia, a mucosa incha. Então, quando ela incha, essa passagem de ar ela fica menor. Quando você jogou o vasoconstrictor nasal, a mucosa retrai, o ar volta a passar. E a alergia pode ser um problema para você como cirurgião também? Como artista, no caso? Não. Pode ficar muito inchado e você não consegue fazer seu trabalho porque aí não vai passar o ar direito, numa redução? Não. Normalmente a parte interna, assim, quando o paciente é muito alérgico, como eu te falei, eu até peço uma avaliação de um otorrino. Mas não é nada assim que atrapalhe a minha parte cirúrgica. Pode dificultar o paciente a ter uma respiração, mas não é a cirurgia vai causar aquilo que ela já tinha normalmente. Tá? Porque o mexo ela vai continuar tendo, trabalho, não vai melhorar. Chega a limitar o teu trabalho. Não limita, mas também não melhora. Não melhora, deixar o seu nariz como você quer, mas por conta da tua rinite ou sinusite. Não atrapalha não, porque eu vou mexer na estrutura do nariz. Não é a parte interna. A funcionalidade é com o otorrino. Isso, que a mucosa que dá essa parte da irritação, da rinite, é mais lá para dentro. Tá. Aí eu mexo só na parte estrutural. Entendi. E essa é a cirurgia campeã no momento. Sim. A do nariz. É. A mais procurada é do nariz. E a segunda mais procurada? Face, lifting de face. Lifting de face. Assim, no geral, não pode dar isso com números absolutos, né, Leda? Eu digo na minha clínica, né? Na sua clínica, claro. Na sua experiência. Então é isso aí. Respirar é importante. Ter o nariz bacana é importante. E escolha um bom profissional para fazer a sua cirurgia, né? Sim, exatamente. Essa escolha é muito importante. Aparelhado bastante para te atender. Né? Essa lição que fica. Sim. Né? E a partir dos 14 anos, cuidado com o pós-operatório, não pode sair fazendo um monte de coisa. Tem uma idade. Veja com o seu cirurgião que idade você pode. Essa coisa da lipo HD, que tá na moda agora também, que dizem que tem um tempo, uma validade que pode depois dar problema. Esse tipo de coisa virou febre na internet, né? Lipo é como se fosse uma super lipo com mais detalhamento. O HD é de high definition, né? De lipo de alta definição. As pessoas estão... Agora tem várias denominações. Em volta do lipo músculo. LAD, lipo de alta definição, LAD. O que acontece é você tira um pouco mais de gordura nas bordas do músculo. Então, você deixa um pouquinho de gordura onde tem um músculo. Sabe? Então, você faz os desenhos dos gominhos, do oblíquo, porque nas bordas dele você tira um pouco mais de gordura. Então, fica um abdômen mais desenhado. Tá? Mas isso tem um porém. Você falou que às vezes tem um limite. Se o paciente depois engordar, ela vai engordar o gominho. Porque você deixou mais gordura ali. E você secou onde tinha os bordas. Então, o paciente tem que estar mantendo sempre aquele peso. Tá? E eu, assim, em alguns casos, eu acho que fica um pouco artificial. Fica da mesma forma que a gente estava falando de harmonização, que fica todo mundo com o mesmo rosto, acaba que fica todo mundo com aquele mesmo abdômen.
não acho que seja uma boa indicação para todo mundo, a não ser o paciente que queira muito esse tipo de resultado, né? E eu já tive alguns amigos que fizeram e eles ficaram... Aí depois emagreceram, porque normalmente a pessoa, quando está fazendo, ela já está meio focada na transformação, aí faz uma dieta. E hoje tem até essas canetas, né? De repente pode até ser o assunto para a gente fechar aqui a conversa. E as canetas impedem... Não, e depois a pessoa... A cirurgia? Adiam? Tem que ter um tempo entre a última canetada e a cirurgia. Sim. Não, e também eu digo assim, só para concluir a pergunta, depois a pessoa engorda de novo, e aí ela não tem mais aquelas células de gordura, aqueles reservatórios de gordura nos lugares anteriores, aí tende a armazenar em outras áreas, né? Sim. Isso tem uma consequência também, né? Sim. A gente tem uma distribuição de gordura por determinadas áreas do corpo, né? Tem mulheres que têm culote. Às vezes é magrinha, fininha, mas tem uma gordurinha no culote que não sai. Aí vai fazer uma lipo, vai sair. Tem a paciente que já tem a gordura mais distribuída em toda a região do abdômen, pernas. Então, se você faz uma lipoaspiração no abdômen, vai ficar ótimo. Daqui a pouco, se ela engordar mais, ela vai engordar mais onde ela tem gordura, menos onde foi lipoaspirado. Porque aquela camada de gordura você tirou. E normalmente a molécula de gordura, sei lá, a célula de gordura, ela tem a capacidade de expandir, guardar um monte de gordura e depois ela retrai, né? Imagina um balão, uma bexiga. Ela enche e esvazia. É como se fosse uma célula gordurosa. A célula gordurosa, o adipócito, ele não multiplica. Você nasce com um determinado número e vai ficar lá. Só que às vezes acumula mais em umas áreas do que outras. Só que quando você come mais, seu balão vai enchendo. Você emagrece, ele vai esvaziando. Ela vai aí você exatamente vai ter menos quantidade de adipócito. Exatamente, você vai encher outros lugares. Um exemplo: a mulher fez uma lipo, abdômen, flanco, perna, culote, e aí depois de um tempo começa a engordar muito, vai engordar mais no bumbum, vai ficar com o bumbum maior, porque é um lugar onde tem disponibilidade de gordura também. Um homem que tem aquele pneuzinho, tem aquela pochete, uma gordurinha, aquela abdominal que às vezes incomoda. Ele faz uma lipo, seca bem ali. Depois ele engordou 1, 2, 3, 5 quilos. Ele não vai ficar de novo com um pneuzinho, mas vai ficar com aquela barriga distendida. Que o homem tem muita gordura visceral. Aumenta a gordura visceral. Aquela gordura que tem lá dentro. Então, mais perigosa, né? Que é mais perigosa. Fica aquela barriga mais distendida, mas você pega aqui, não tem gordura. Então, claro, a lipo não vai impedir de você engordar de novo. Ganhar peso, se você comer muito, você vai ganhar peso. A gordura está ali, ela vai crescer e vai diminuir. Tá? Mas aí você vai engordar onde você tem mais gordura. Ou na gordura visceral, ou no glúteo, ou tem pessoas que faz lipo e começa a engordar, fica tudo aqui, começa a crescer aqui, ó. Ombro, seio, tórax, porque vai engordar muito. Eu sempre digo, a lipoaspiração não é uma cirurgia para emagrecer. A lipoaspiração é para contorno corporal. É para a pessoa que já está um peso quase do que adequado, então está um pouquinho acima do peso e quer tirar aquela gordurinha que incomoda. Isso, tocando no assunto das canetas, eu acho que é interessante, porque às vezes o paciente queria emagrecer, mas estava muito acima do peso. Aí fazia uma lipo, você tirava lá 5 litros de gordura, não dava nem muita diferença. Eu não faço lipo para paciente que está muito acima do peso, tá? Não dá tanta diferença e a paciente fica frustrada. Alguns casos não, alguns casos Qual o paciente... máximo que você faz de lipo? Então, eu tenho um limite de 5 litros de gordura. O paciente, algumas pacientes usavam isso como um estímulo e até emagreciam, mas eram poucas. Hoje em dia, com essas canetas que funcionam muito bem, estão funcionando, né? A paciente que quer fazer uma lipo e está acima do peso, está fazendo o tratamento, está chegando num peso que seja adequado para fazer a lipo e aí faz a lipo. Mas da última canetada que você perguntou, são 3 semanas. Isso está super rigoroso. Você tem que fazer a última canetada, só pode fazer a cirurgia 3 semanas depois. Também tem a ver com a cicatrização. Não tem a ver com a segurança mesmo. É porque o que acontece... Não, Duda, essas canetas, elas diminuem o esvaziamento gástrico. O estômago fica mais lento, porque a gente se alimenta, a comida vai para o estômago, só que o estômago contrai e vai crescendo. Essa caneta, ela diminui a contratilidade do estômago. Tá? Então, uma comida que você comia
e precisava de 8 horas de jejum para você entrar na cirurgia, que teoricamente seu estômago ia estar vazio, com essas canetas demoram mais. Ah, tá. Tá? Então, às vezes demora 12, 14, eu não sei exatamente. Só que hoje em dia o protocolo para fazer uma cirurgia eletiva são 3 semanas sem a última aplicação. Desde a última aplicação. Entendi. E aí isso está super rigoroso. E também essa coisa da bariátrica. Tem muita gente que faz depois para tirar o excesso de pele, né? Emagreceu muito, aí ficou com aquela pele que esgarçou e depois não sobra vai pele. Voltar, né? Não vai... Aí só cirurgia plástica. Né? Que a gente chama de avental, né? Faz o É. abdômen, aquela paciente que tinha 130, 140 quilos, perdeu 60 quilos, né? E aí fica aquele excesso de pele. Muitos pacientes desse aí tem que tirar aquele avental, porque fica dobrando e a pele fica, né, fica irritando, fica a umidade, fica irritando. Aí, dependendo da mulher, o seio cede muito também. Aí é uma cirurgia que é necessária para a pessoa se sentir bem, né? Também. É cirurgia pós-bariátrica. Pós-bariátrica, Então, ficamos combinados assim. Muito obrigada por você ter vindo, pela agradeço sua o convite, disponibilidade um prazer. de falar. E obrigada a vocês por estarem nos assistindo. A gente não falou no começo, mas está valendo curtir, compartilhar, espalhar por todos os seus grupos, WhatsApp, falar pra com os todo mundo amigos. aí, compartilha com todo mundo que tem ali um desconforto com o formato do nariz ou quer aprender mais para saber se vale a pena fazer uma lipoaspiração ou não. E tem outros médicos aqui também complementares aqui, tanto para perder peso, quanto o Dr. Salomão, que a gente citou aqui algumas vezes, falando de saúde, do sono e também da respiração, das rinites. Enfim, né? se você maratonar, você vai gostar, com certeza. Só tem fera. Muito obrigado pela presença, pela conversa, a gente aprendeu muito. Verdade. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo, muito obrigado. Legal. Até a próxima. Valeu!